Para você que se liga na Educadora, nós estamos aqui com a Patrícia Godoy, a mãe daquela criança cuja uma gaze foi encontrada, foi deixada no organismo dela durante uma cirurgia de retirada da amígdala. Ele fez essa cirurgia. Como é que aconteceu tudo e por que você resolveu chamar a polícia? Tudo bem, Patrícia? Seja bem-vinda à Educadora. Resolvi chamar porque a gente tá sem resposta. Não tem nem a Santa Casa, nem o médico, ninguém entrou em contato com a gente para explicar o que aconteceu, o ocorrido. Até agora, só sabendo que ele colocou para fora uma gases e foi depois da cirurgia. No dia 20, o Gustavo fez uma cirurgia da adenoide, que é a garganta e o nariz. Umas 11 horas a gente foi pro quarto, 3 horas a gente teve alta. Foram para casa, o Gustavo estava bem, aparentemente, estava de anestesia ainda. E passou os dias, ela falou para mim que ele ia ter febre nos 3 primeiros dias, que era normal, conta da cirurgia. Quando foi no 6º dia da cirurgia, o Gustavo, o rosto dele estava inchado, ele estava com um odor na boca, que o Gustavo estava podre, você não conseguia ficar perto dele, um cheiro forte que vinha. E como no 7º dia tinha retorno com ela, eu falei, vamos levar no retorno. Aí, na noite, ele não dormiu a noite inteira. Ele se mexeu na cama, incomodado, chorando. Perguntava onde estava doendo, não sabia falar para mim, só chorava. Dei dipirona, mediquei ele e foi dormir. Qual que era o sintoma que ele apresentava? Ele tinha dor de garganta, dificuldade de respirar? O que ele apresentava? Isso, ele tinha dor de garganta constantemente, por isso que foi feita a cirurgia. E ele tinha uma carne no nariz esponjosa também. Tá, mas depois, quais eram os sintomas que ele apresentava durante esse período que ele passou mal na casa de vocês? Em casa, ele apresentou, ele ficou pálido, ele não comia, não era uma criança ativa, que sempre a cirurgia fala que de 3 a 4 dias a criança já tá pulando. O Gustavo não, ele só babava, ele não saía a voz do Gustavo. Ele ficou, parecia que ele era o mesmo dia da cirurgia, parecia que estava sedado. E nisso foi passando. Aí quando foi no 6º dia, foi a pior, porque à noite ele não dormiu a noite inteirinha reclamando de dor, mas ele não falava pra mim, ai, tá doendo aqui. Ele só falava que tava com dor, mas não sabia me falar onde que era. Aí foi no retorno dele, falei pra ele, a doutora Cecília não tava médica, foi um outro médico que atendeu a gente, aí ele falou, examinou a garganta, tirou o curativo que tava no nariz do Gustavo, falou, agora você vai respirar, que não sei o que, conversando, aí ele foi tirar o Gustavo, se eu colheu, tipo, com dor, aí ele falou, Gu, você tá com manha, você já é grandão, não sei o que, não é pra tá doendo tanto assim, 7º dia, já é pra tá pulando, não sei o que. Aí deu a alta, falou que o Gustavo podia voltar às atividades na escola e que tava tudo bem. Você vai desconfiar de alguma coisa? Isso quando? Ontem, na Ontem. terça-feira. 1 hora da tarde era a consulta do Gustavo. Você vai desconfiar do quê? Se o médico já tá dando alta, que ele tá bem, falou que o cheiro era da garganta, que era da Mas cicatrização. ele continuava apreentando sintomas, dificuldade de respirar, moar. Tudo, aquele jeitinho dele, não era uma criança ativa. Aí viemos pra casa, passei, cheguei em casa, ele falou que o Gustavo já podia comer a comida morna e fiz um purezinho pra ele, dei pra ele. Aí como ele falou, tem que insistir, mãe, não sei o que. Aí cheguei, insisti, fiz ele comeu boa parte e nisso fui colocar o prato na pia. E na hora que eu ouvi um barulho, na hora que eu voltei com a cabeça, o Gustavo já tava com a mão erguida, tipo, pedindo ar, não tinha ar. Tipo, querendo respirar e não vinha. Aí eu peguei ele no colo, assim, no meio e comecei a apertar. Porque pra mim, ele tava querendo cuspir o catarro, alguma coisa que ficou da cirurgia. Que nisso a sujeira tava saindo da cirurgia. Comecei a apertar, nisso ele põe pra fora. Porque ele põe pra fora, subiu aquele cheiro. O mesmo cheiro que tava na boca dele. Subiu aquele odor, aí terminei de limpar ele, terminou de vomitar, limpei ele, coloquei ele no sofá e meu marido foi olhar o que era. Até tava mole, com muita baba, achou que era o resíduo, algum resto, alguma coisa, um guspe. Aí que ele foi abrindo e era uma gases. Podre, você não conseguia ficar Mal cheirosa, era a gaze que provavelmente estava cheirando então no organismo. no organismo dele, tava fedendo. O mesmo cheiro, porque hoje você pega na boca dele, ele não tem aquele cheiro mais. Você acredita então que ele possa ter se engasgado quando você deu comida, isso pode ter tapado completamente as vias respiratórias e foi por isso que ele teve essa... Isso, eu acho que como ele estava comendo muito caldo, muita coisa líquida, acho que não estava tão. Aí a hora que bateu uma coisa pastosa no estômago dele, acho que a reação do organismo rejeitou e começou a subir para cima. Você acredita que estava onde essa gaze na região, ainda nas vias respiratórias ou já tinha descido para o estômago? Já tinha descido para o estômago, já.
Eu acho que já. Ele não apresentava dificuldade de respirar. Ele não estava respirando porque estava tampado, né? Tava com um tampãozinho, aí retirou ontem, acho que era umas 3 e pouco, o médico retirou, ele já conseguia puxar para cima a respiração. Então acho que não tava ali, acho que não tenho certeza, porque acho que foi depois que ele comeu, acho que bateu no estômago, ela voltou. Aí a gente foi para Santa Casa, porque eu fiquei com medo de ter ficado mais alguma coisa. Voltamos para Santa Casa, aí a médica plantonista lá que atendeu a gente, colocou a gente para dentro, a assistente social, e fez um raio-x. Ela falou que só isso que ela podia fazer, que era um raio-x, e para mim procurar o médico que tinha feito a cirurgia dele, que é no prédio da frente, na MED, só que lá fecha 5 horas. Você pretende procurar esse médico para conversar, para saber o que pode... Isso, sabe por quê? Porque eu achei que... Quando eu cheguei com o Gustavo lá, a gente não teve um acolhimento. Tipo, errar, todo mundo erra. A cirurgia dele tá impecável, o nariz, a garganta tá impecável. Eu só queria entender o porquê. Sei que ninguém vai falar, foi um erro. Mas, tipo, é uma criança de 5 anos e tava sedada. Como foi parar aquela gases no estômago dele? E se ele não coloca para fora? Ele ia ficar podre lá dentro. O tempo de dar uma infecção. Aí que nem até agora a Santa Casa não entrou, o médico não entrou, ninguém entrou em contato com a gente para explicar o que aconteceu. Ontem a assistente social só colocou a gente para dentro, depois ela não apareceu mais. Ninguém foi lá e perguntou se a gente estava precisando de alguma coisa. Um diretor não foi lá para ver como que estava o Gustavo. Ninguém foi lá. A única que atendeu a gente foi o pediatra, fez o raio-x e mandou embora. Você chegou a falar, a levar o material, a mostrar para o médico o material que ele tinha expelido? Mostrei, aí tava numa sacolinha, perguntei para ela falou que não ia abrir porque o cheiro era muito forte. Ela pediu a foto, olhou a foto. Tá, o material tá... O material estava podre mesmo. Podre, você não consegue abrir a sacolinha. Podre. Bom, agora é esperar para ver o que o médico vai falar com relação a essa situação, porque é uma situação que não pode acontecer. Erros acontecem, como você disse. Erros acontece, sim. Em questão a garganta e o nariz dele tá perfeito. Hoje ele já conseguiu, essa noite ele já conseguiu dormir bem, a respiração tá ótima, eu não tenho o que reclamar, eu só queria entender o que aconteceu. E queria entender o porquê que, tipo, se tá todo mundo vindo na mídia, por que ele não procurou a gente ainda? É só uma criança, ele tava dormindo, ele tava dopado, sedado, tava entubaram ele também, por causa da cirurgia. E até agora ninguém deu uma resposta. Ontem o que fizeram com a gente, eu achei que foi um tapa na cara da sociedade, porque eu entrei lá dentro, ninguém veio com o Gustavo. Um diretor, alguém do otorrino, algum diretor falar assim, mãe, aconteceu isso acontece. Não, né? Ficou lá, Deus dará. Se a gente não tivesse ameaçado, eu perguntei pra ela, vai demorar? Ela falou assim, mãe, tem não sei quantas crianças na frente. Tipo, eu não tava ali porque o Gustavo tava com a gripe, eu tava ali porque o Gustavo tinha punhado pra fora uma gases, uma cirurgia 7 dias atrás. O caso foi registrado no plantão policial. Na esfera criminal, a princípio, o delegado que atendeu a Patrícia na delegacia não viu nenhum tipo de crime, mas é claro que a polícia deve acompanhar, deve pelo menos ter uma noção do que aconteceu. E agora a manifestação do médico. O médico vai poder falar exatamente o que pode ter acontecido e o porquê que uma gase foi encontrada no organismo do seu filho. Sim, ele, é igual eu falei pra você, eu não estou reclamando da cirurgia dele em si. Mas do que aconteceu depois da cirurgia. E, tipo, era uma criança. Ele não estava acordado para se mexer e a gases cair. Obrigado, Patrícia, pela participação. Obrigada, viu? Com imagens de Letícia Viganó, Carlos Gomide para a Educadora. Educadora.